Salve, salve! Nos nossos últimos estudos aqui nas lives do YouTube, eu falei em alguns momentos, né, sobre a diferença entre o corpo da sabedoria e as vestes da sabedoria, né? Eu usei esse exemplo para a gente entender melhor essa distinção, né, entre a sabedoria oculta, Gupta Vidya em sânscrito, e as suas manifestações no tempo e no espaço, né? As vestes dessa sabedoria oculta através das diferentes tradições espirituais, que, claro, se moldam e dependem ali das limitações dos indivíduos, das características do tempo, da época, da conjuntura cultural, social, enfim. Mas é difícil, de qualquer maneira, para nós como aspirantes, que em algum momento a gente não ceda à tentação ou ao fascínio, né, de achar que uma determinada tradição guarda a verdade como um todo, né? Especialmente quando a gente estuda e a gente vai pesquisando e a gente se maravilha, né, com a profundidade de alguns ensinamentos que a gente pode encontrar em determinadas tradições. E, é claro, eu não estou falando aqui contra a gente apreciar o que a gente pode aprender com cada tradição, mas sim com o risco do sectarismo. Porque é muito fácil a gente deslizar nessa direção, porque a gente não vem de um lugar de sabedoria normalmente, né? A nossa mente já está muito condicionada, os venenos mentais são muito fortes normalmente, então é muito mais fácil que a gente lentamente comece a se identificar com uma tradição e comece a alimentar a ideia de que aquilo possui a verdade completa, que aquilo é a verdade, né? Ou alguma camada daquilo. E a gente precisa então sempre estar relembrando, né, do porquê que a magia divina ela é chamada de Gupta Vidya, sabedoria secreta, sabedoria oculta, essa sabedoria ancestral, né? E que os verdadeiros adeptos, né, eles não estão presos nessas divisões sectaristas, nessas divisões nem mesmo culturais ou de nacionalidade, limitações geográficas, né? Exatamente porque a sabedoria secreta ela é chamada assim não porque ela é escondida lá em um livro, num templo, ela é oculta porque ela diz respeito àquela parte invisível da nossa natureza e àquela parte mais elevada da nossa natureza. Tem uma sabedoria que só pode ser comunicada no recinto oculto da nossa essência, do nosso espírito ou da nossa mente. Mas enfim, para mostrar como esse movimento que a gente vê hoje, por exemplo, né, de muitas pessoas aparecendo, reclamando, sempre aparecendo com grandes títulos, né? Eu sou o hierofante tal, iniciado tal, grande mestre não sei das quantas, da ordem essa, da ordem aquela, né? Prometendo iniciações, prometendo conhecimento dos sistemas mágicos do Egito, não sei de onde, não sei do que, e que você vai ter o poder mágico disso e daquilo, desde que você, né, compre um curso, faça um workshop e etc, né? Sempre tem alguma coisa envolvida nesse aspecto. Mas para mostrar como isso não é de agora, como os verdadeiros adeptos, né, vêm sendo imitados por suas falsificações, às vezes muito baratas, não de agora, eu trouxe aqui uma carta da HPB que ela escreveu como resposta a uma crítica, né, que apareceu ali numa revista espiritualista na Inglaterra. A revista se chama ali The Spiritualist. Era uma revista espírita, né, da época de Londres. E ali estava escrevendo um cara apenas com as iniciais JK, e ele se dizia um adepto. Além do próprio editor da revista que fez algumas críticas. Eu vou pular aqui o início dessa carta porque é a HPB respondendo um pouco dessas questões, falando, né, a respeito de como ela nos últimos 7 anos ou mais ela vinha sendo abusada, né, de todas as formas e atacada de todas as maneiras. Enfim, vou pular essa parte, né? E vamos aqui para a resposta que ela começa a dar para esse correspondente do The Spiritualist que assinava apenas como JK. Ela diz assim, um novo correspondente, um daqueles indivíduos perigosos, quase anônimos, que abusam do privilégio literário de esconder sua verdadeira personalidade e assim se eximem da responsabilidade por detrás de uma inicial ou duas, recentemente ganhou um lugar proeminente nas colunas do seu jornal. Ele chama a si mesmo um adepto. O que é fácil, mas será que ele vai ou pode provar isso? Pudesse ele provar o que ele afirma,
ou seja, os poderes conferidos sobre uma pessoa, que conferem a uma pessoa o título de um iniciado, tais epítetos poderiam muito bem ser desprezados por ele. Sim, mas eu pergunto de novo, ele está pronto para provar sua afirmação? A linguagem usada por ele, para começar, não é aquela de um verdadeiro adepto, que um verdadeiro adepto usaria. Ela é dogmática e autoritativa inteiramente e muito cheia de aspersões, de insultos contra aqueles que ainda não contra aqueles que ainda não foram provados como sendo piores ou inferiores a ele mesmo. E ele falha inteiramente em trazer convicção às mentes dos profanos e daqueles que sabem alguma coisa de adeptos iniciados. E é um de tais proficientes que agora, que agora se dirige a eles. Se apresentando como um adepto, cujo hierofante é um gentleman ocidental, apenas umas poucas linhas depois ele confessa a sua completa ignorância da existência de um corpo que não poderia de modo algum ser ignorado por qualquer verdadeiro adepto. Ela diz assim, eu digo não pode porque nenhum neófito aceito no globo inteiro, nem pelo menos desconhece a respeito da fraternidade do Himalaia. A permissão de receber a iniciação última e suprema, a verdadeira palavra sussurrada, pode vir apenas através daquelas fraternidades no Egito, na Índia e no Tibete, a qual uma delas pertence Kutum Lao Singh, entre aspas, um dos adeptos ali, né, que estava por detrás da fundação do movimento teosófico no século XIX. Verdadeiramente existem adeptos e adeptos, e eles diferem. E existem adeptos em mais de uma arte e ciência. Eu, por exemplo, conheço na América um sapateiro que ele faz propaganda de si mesmo, né, como um adepto na elevada arte de manufaturar coturnos parisienses. JK fala de irmãos no plano da alma. Aí a gente já vê que mesmo lá, século XIX, porque assim, a gente tem que entender que tudo bem, na Índia, em outros lugares ali, né, da Ásia, tinha essa crença, né, na existência dos Mahatmas, de seres que alcançaram liberação, mas fizeram um sacrifício, ou permaneceram e permanecem aí protegendo a humanidade, guiando silenciosamente, enfim, que eles possuem ashrams ocultos em diferentes lugares. Isso permanecia através de lendas, até da crença popular, da crença religiosa, né? Até porque uma região, né, você tinha mais chelas, mais discípulos desses seres. Então, isso tudo bem, mas na Europa e nas Américas, especialmente na América do Norte, né, esse conhecimento já tinha se perdido. A população não tinha mais essa ideia. Então, com esse movimento no século XIX, obviamente, estou falando aqui de maneira geral, né? Não que eu não tivesse um indivíduo ou outro que soubesse disso, né? Mas estou falando em termos de crença popular, né? Então é no século XIX que essa ideia volta de novo, exatamente com o trabalho da Helena Blavatsky, porque ela começa a falar abertamente disso, incorrendo, obviamente, até no desagrado, né? De boa parte ali, né? Dos teósofos da Índia, por exemplo, né? Para quem isso é muito sagrado, eles preferiam que nem fosse tocado nesse assunto. Mas a gente tem que entender esse contexto. Aí você vê, mesmo ali já estavam aparecendo, né? Os adeptos de hierofantes ocidentais e de uma irmandade no plano da alma. Ou seja, aqui a gente já encontra o germe da fraternidade branca, essa que a gente vê aí, né? Que a gente vê aí nos sites e na internet, né? Aquelas pinturas, todos eles muito bonitos, brancos, loiros, de olhos azuis, enfim. Então a gente já vê aqui, né, o germe dessa ideia, né? De que a fraternidade, na verdade, são espíritos de luz, sabe, uma coisa bem romantizada, angelical, né? Essa ideia bem espiritualista, assim. Então ela continua dizendo, JK fala dos irmãos então no plano da alma,
da cabala divina culminando em Deus, da magia escrava e assim por diante. Uma fraseologia que prova para mim, muito conclusivamente, que ele é apenas um daqueles amadores em ocultismo ocidental, que foram tão bem representados alguns anos atrás pelos egípcios e algerianos, né, nascidos franceses, que liam a sorte das pessoas pelo tarô e colocavam seus visitantes dentro de círculos encantados com um tetragramaton inscrito no centro. Eu não digo que JK seja um destes últimos, eu peço que ele entenda. Embora muito desconhecido para mim e se ocultando por detrás de suas duas iniciais, eu não vou seguir o seu exemplo rude e insultá-lo por isso. Mas eu digo e repito que sua linguagem tristemente o trai. Se for um cabalista, pelo menos, então ele e o seu hierofante são apenas aqueles humildes pupilos auto-instruídos dos cabalistas, assim chamados cristãos medievais. De adeptos que, como Agripa, Conrad, Paracelso, Vaughan, Robert Flood e vários outros, revelaram seu conhecimento ao mundo apenas para melhor escondê-lo, e que nunca deram a chave para ele em seus escritos. Aí nós já temos aqui um ponto, né? Cabala, hermetismo, budismo, onde é que está a verdadeira sabedoria oculta? Ela já começa aqui quebrando, né, uma visão que hoje, por exemplo, não é questionada, né, e que é vendida de maneira assim muito, até um pouco desonesta, né? Eu sei que as pessoas normalmente elas não têm esse conhecimento, então não é intencional muitas vezes, né? Mas, poxa, um pouco de estudo sério, né, poderia trazer esse tipo de senso, né? Que é o fato de que o que nós entendemos como cabala hoje, por exemplo, né, representa uma variedade de visões que receberam muitas influências diversas nos últimos séculos. Para começar. Hermetismo, a mesma coisa. São uma série de visões inspiradas em alguns textos e que aí são, pela ligação com esses textos, um grupo de indivíduos ou uma organização, uma escola, então tenta respaldar seu corpo de conhecimento como sendo o verdadeiro hermetismo, o hermetismo original. E a gente tem isso para todo lado, Mas é muito interessante quando ela aborda esse tema aqui, né? Quando ela diz que se esse JK lá, aquele cara, né, ele pode ser um desses amadores em ocultismo ocidental, e ocultismo aqui com muitas aspas, né? E aí ela cita aqui exemplos, né, de um desses ocultistas, né? Esses supostos ocultistas. Ou até uma pessoa que é um estudante independente, né, de algum daqueles cabalistas cristãos, como Agripa, Conrad, Paracelso e etc. Né? Aí ela dá uma coisa muito interessante aqui, que esses personagens ali medievais, eles revelaram o conhecimento deles para melhor escondê-lo. E qualquer pessoa que tenha lido, que tenha ido atrás de uma dessas obras para ler, vai perceber isso muito claramente. Que aquilo mais esconde do que revela. E ela diz, eles nunca deixaram a chave para aquilo nos seus escritos. Aí ela fala assim, ó, ele, falando do JK, bombasticamente assevera seu próprio conhecimento e poder e continua a passar julgamento sobre as pessoas de que ele não sabe nada e nem pode saber nada. Quanto mais atentamente eu leio seu artigo, mais eu estou inclinada em rir do tom dogmático que prevalece nele. Se eu fosse uma espiritualista, eu estaria inclinada em suspeitar nele um bom disfarce de John King, né, que era um espírito, né, que, assim, muito famoso ali, que se manifestava em vários círculos mediúnicos, né, com esse nome, John King, cujas iniciais são representadas na sua assinatura, JK. Então, deixe que ele primeiro aprenda aquele mirífico irmão do círculo hermético ocidental no plano da alma, que é assim que ele assinava, JK,
o irmão do círculo hermético do Ocidente no plano da alma, alguns fatos sobre os adeptos em geral, antes que ele se exponha a ainda maior ridículo. Aí ela vai enumerar aqui alguns pontinhos que são muito interessantes para a gente limpar um pouco da nossa visão, né? Então, assim, é muito importante a gente ter esse espírito eclético, né? Até porque a palavra teosofia ela foi usada nesse contexto, até onde a gente sabe pela primeira vez ali por Amônio Sacas, né? Nos primeiros séculos da era cristã. Amônio Sacas criou uma escola e ele foi o primeiro, provavelmente, a usar esse termo, né? E ele chamava aquele movimento de teosofia eclética, porque ele tentava apresentar a origem e o significado interno das tradições judaico-cristão. Ele era filho de pais cristãos, provavelmente, né? As religiões gregas, enfim, os vários movimentos que se encontravam em Alexandria, que era um grande hotspot ali, né? De pensamentos filosóficos, religiosos e místicos. Então esse espírito de não sectarismo, esse espírito de a gente apreciar e perceber como os reflexos da sabedoria oculta se encontram em todas as tradições, é algo muito saudável. Mas ao mesmo tempo, como aspirantes, nós estamos sempre sujeitos ao fascínio e até essa nossa tendência já muito distorcida, né, de separatismo, de separatividade, de acabar achando que essa tradição aqui, ela guarda a verdade, esse nível aqui está aqui, sabe? Isso pode nos deixar vulneráveis a certos enganos, né? Ou nesse nosso afã de encontrar a chave secreta, a gente acredita em qualquer grande título, né? Qualquer pessoa que se apresenta com um grande título, de repente é uma pessoa muito famosa, uma pessoa que tem influência, ou uma pessoa com muito magnetismo, enfim. Nenhuma dessas coisas, nenhum desses pontos aqui são pontos que na verdade são negativos. Mas tudo isso está no nível da aparência. A gente simplesmente se deixar levar pelas aparências é exatamente o resultado da nossa ignorância, é exatamente o que a gente tem feito. Então a gente pode acabar pegando atalhos que na verdade não são atalhos, porque nos levam para muito longe do caminho correto, né? Então, ao mesmo tempo que a gente deve manter um espírito de receptividade e apreciação, nós devemos manter também uma visão crítica e usar discernimento. Então ela começa enumerando esses pontos. No primeiro ela diz, nenhum verdadeiro adepto, em qualquer consideração que seja, se revelará como um ao profano. Esse é o primeiro ponto. Nem ele vai falar em tais termos de desprezo a respeito das pessoas que certamente não são mais tolas e em muitos casos são até muito mais sábias do que ele mesmo. Ela está falando aqui em relação ao JK, porque o JK, no texto dele lá, que ele estava escrevendo lá para aquela revista, né, tinha esse tom muito detrator, né, a respeito de quem ele estava falando, né, HPB, enfim, e outros teósofos, né. Ela diz, mas mesmo que os teosofistas fossem essas pobres criaturas mal guiadas que ele os representa como sendo, um verdadeiro adepto antes os ajudaria do que os caluniaria, né, ou faria a chacota deles. Número 2. Então aqui, o primeiro ponto aqui é que na verdade nenhum adepto revela quem é um adepto. Né? Esse é um ponto. Muito menos para promover seus cursos, seus workshops. Então, mas, como ela disse lá atrás, existem adeptos e adeptos, né? Existem adeptos de diferentes ciências e diferentes artes, né? Então, número 2. Nunca houve um verdadeiro adepto que não soubesse das fraternidades secretas do Oriente. Não é Eliphas Levi, que sempre negava a sua existência, uma vez que nós temos sua assinatura autenticada do contrário, né? Porque o Eliphas Levi falava uma coisa publicamente, mas ele com os próximos, ele tinha outra visão e a HPB tinha prova disso porque ela teve acesso a vários manuscritos do Eliphas Levi. Ela diz, mesmo P.B. Randolph, aquele gênio americano maravilhoso, embora muito errático,
um vidente meio iniciado que obteve seu conhecimento do Oriente, tinha boas razões para saber de sua verdadeira existência, como os seus escritos podem provar. E a gente vai ver a razão para isso daqui a pouco, né? Por que nem mesmo um neófito em verdadeiro ocultismo pode ignorar a existência desses ashrams secretos, né? Aqui na América do Sul, por exemplo, né, a gente pode... existiam termos, né, usados pelos chelas daqui, como existem até hoje, né, como as ocas secretas ou as tendas secretas, enfim, em outros pontos da América do Sul, também nos Andes. Então, assim, não tem como você ser um neófito e não saber dessa rede, e que o centro dessa rede se encontra ali em algum lugar da Ásia. Até porque a iniciação última para onde você caminha depende de certos mecanismos que acontecem no QG dessa fraternidade, né? Terceiro ponto que ela coloca aqui. Aquele que sempre, né, parroneia sobre o seu conhecimento oculto e fala de praticar os seus poderes em nome de algum profeta, deidade ou avatar em particular, é apenas um místico sectário, na melhor das hipóteses. Ele não pode ser um adepto no sentido oriental, ou seja, um Mahatma, pois o seu julgamento sempre estará enviesado, né? O julgamento dele sempre vai ter um preconceito colorido pela sua própria religião dogmática especial. Então esse é um outro ponto. E aqui a gente tem, de novo, né, a gente tem essa diferença entre o místico e um adepto, e entre um adepto e um Mahatma, porque temos vários graus de adeptos, né? E um Mahatma é um adepto que alcançou emancipação, né? Ou seja, alcançou a transcendência da identificação com a noção de eu pessoal fragmentado. Ou alcançou a iluminação, ou moksha, enfim, um encantamento. Várias tradições dão um nome diferente para isso, né? Você pode ser um místico muito bom, muito virtuoso, e até por força, né, do seu cultivo místico despertar poderes latentes, então manifesta-se milagres e etc e tal, né? Mas o místico, ele nunca sabe exatamente como aquilo funciona e ele não tem controle sobre aquilo. Um místico muito puro pode ser um canal de forças elevadas que atuam através dele, que beneficiam sua comunidade, o local onde ele vive, enfim. Mas ele não tem muita consciência disso, porque a visão dele está nublada pela crença dogmática. Ele interpreta tudo dentro da visão religiosa dele. E a gente teve na história aí muitos bons clarividentes, por exemplo, em que a gente percebe que a visão era completamente filtrada pelo preconceito religioso. Então conseguia até, por exemplo, olhava para o passado e via um evento histórico, mas reinterpretava aquilo sempre favorecendo o lado cristão ou sua própria visão, né, cristã sobre aquilo. Então você pode ser um bom místico, e um místico, inclusive, em que atuam certas forças elevadas, ou, enfim, em que há certos poderes psíquicos ali despertos, e ainda assim você não tem verdadeiro conhecimento. E aí é onde ela diz, né, no máximo isso é um místico sectário, mas de modo algum um adepto no sentido oriental, ou seja, um Mahatma. O quarto ponto que ela coloca é: a grande ciência chamada pelos vulgares de magia e pelos seus proficientes orientais de Gupta Vidya, que literalmente significa sabedoria oculta, abraçando como ela o faz cada ciência, uma vez que ela é o acme do conhecimento, né, o pico do conhecimento, e constitui a perfeição da filosofia, é universal. Então, de novo, Cabala, Hermetismo, Budismo, Yoga, Vedanta, encantaria, xamanismo. A Gupta Vidya é universal. Ela diz, uma vez, como muito verdadeiramente notado, ela não pode ser confinada, daí, como verdadeiramente notado, ela não pode ser confinada a uma nação ou localidade geográfica em particular. Mas, como a verdade é o método para a realização de sua proficiência mais elevada deve necessariamente também ser um. Não pode ser subdividido, pois uma vez reduzido a partes, cada uma delas, deixadas a si mesmo, serão como os raios da luz, divergidos ao invés de convergindo para seu centro.
o objetivo último do conhecimento. E essas partes podem voltar a ser o todo apenas sendo reunidas uma vez mais, ou cada fração permanecerá apenas uma fração. Então isso responde essa questão, né? E aqui, eu não estou falando isso porque a Blavatsky falou isso, então isso é verdade. Não é isso, gente. Tá? Eu não trago textos aqui para a gente estudar porque aquela pessoa é a autoridade máxima naquilo e a gente vai acreditar nisso, então, pelo que ela está falando. Às vezes, é pelas informações que são interessantes. Então, pode ser material para você refletir. Mas outras vezes é por uma questão de lógica. E isso daqui é pura lógica. Não é porque a HPB falou e isso é a verdade. É porque se você for parar e pensar, isso aqui faz muito sentido. A verdade é uma. Ora, se a verdade é uma, qualquer pedaço dessa verdade não contém o todo. Mas cada pedaço é importante. A gente vai precisar aprender com todos esses aspectos. Nada deve ser rejeitado. Tudo vai encontrar o seu lugar ali, sagrado, nessa visão que tudo abarca. E como é que a gente chama essa visão que tudo abarca? Sabedoria oculta, sabedoria ancestral, sabedoria divina, magia divina, Gupta Vidya, enfim, não importa o nome que a gente use para isso, né? Mas isso que é a verdade, isso que é a verdadeira sabedoria, deve ser uma em todo lugar. Não importa que roupa esteja vestindo, o corpo que essa roupa veste deve ser idêntico onde quer que ela se manifeste. E o método, então, de treinamento da mente para realizar sua própria natureza deve ser porque essa sabedoria é a própria essência da mente. A gente não está falando da sabedoria como apenas um livro que a gente vai ler em algum lugar, uma informação que a gente vai obter. Não, a gente está falando de buddhi, que é a própria natureza da mente. A própria natureza da mente. Onde a mente, essa natureza está ali. E o método para acessar essa natureza invariavelmente vai ser o mesmo, porque não tem duas mentes. Entende? Então isso aqui é muito lógico. Não é pela autoridade da HPB, é pela lógica disso. Ela continua dizendo, esse truísmo, né, ou seja, esse fato óbvio, que pode ser colocado em termos, né, matemáticos elementares para pequenos garotos, tem que ser relembrado para poder refrescar a memória de tais adeptos que são muito aptos em esquecer que o cabalismo cristão é apenas uma fração da ciência oculta universal. E se eles acreditam que não tem mais nada a aprender, então que menos eles se voltem para os adeptos orientais em busca de informação. Quanto menos eles fizerem isso, melhor. E menos trabalho isso vai criar para ambos. Existe apenas uma estrada real para a magia divina. Negligencia e abandone-a para se devotar especialmente a um dos caminhos que divergem dela, e como um andarilho solitário você vai se descobrir perdido num labirinto inextricável. A magia, eu suponho, existiu milênios antes da era cristã, e se é assim, nós devemos pensar então, junto com os nossos cultos amigos, os modernos cabalistas ocidentais, que era tudo magia negra, praticada pela velha firma do diabo e companhia, mas, junto com cada outra pessoa que sabe algo do que ele ou ela fala, eu digo que não é nada disso. Que JK parece ser supremamente ignorante mesmo da enorme diferença que existe entre um cabalista e um ocultista. Está ele consciente ou não de que o cabalista está em relação ao ocultista como o pequeno monte destacado ao sopé dos Himalaias em relação ao Monte Everest? Que aquilo que é conhecido como a Cabala judaica de Simon ben Yochai já é a versão desfigurada de sua fonte primitiva, o grande livro dos números, Caldeu. Que como o primeiro, com a sua, ou seja, a Cabala do Simon ben Yochai, né? Que como o primeiro, com a sua adaptação à dispensação judaica, a sua angelologia e demonologia internacional misturada, seus Urfiels e Rafaels e tetagramas gregos, é apenas uma pálida cópia da Cabala caldeia. Assim é a Cabala dos alquimistas e rosacruzes cristãos. Não é outra coisa senão uma edição torturada da judaica. Então a gente tem aí da Cabala caldeia,
para a cabala judaica, para a cabala cristã. Um processo progressivo de desfiguração. Ao centralizar o poder oculto e seu curso de ações em algum deus ou avatar nacional, quer seja Jeová ou Cristo ou Brahma ou Maomé, o cabalista diverge cada vez mais da uma verdade central. Ela diz, aí esse parágrafo é maravilhoso, porque nos mostra a universalidade de um adepto. Ela diz assim, ó, é apenas o ocultista. E quando ela está usando então aqui falando de ocultismo e ocultista, hoje a gente precisa sempre fazer essa pausa e adicionar essa nota. Quando a HPB fala de ocultismo, ela não está falando do que hoje a gente chama de ocultismo normalmente, porque a gente pega livros de banca de revista, tá lá ocultismo, 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 ocultismo. Não, ela está usando aqui ocultismo no sentido de sabedoria oculta. Magia divina, sabedoria oculta. E não as artes ocultas, né? Então ela diz, ó, é apenas o ocultista, o verdadeiro ocultista, o adepto oriental, que permanece como um ser humano livre, onipotente, através do seu próprio espírito divino, tanto quanto um ser humano pode ser na Terra. Ele se libertou de todas as concepções humanas e questões religiosas laterais. Ele é a um e mesmo tempo um sábio caldeu, um mago persa, um teurgista grego, um hermetista egípcio, um arahat budista, um yogi indiano. Ele reuniu em todas as frações separadas da verdade amplamente espalhadas pelas nações e retém em sua mão a uma verdade, uma tocha de luz que nenhum vento adverso pode curvar, soprar ou mesmo fazer tremular. Ele não é aquele Prometeus que roubou apenas uma porção do fogo sagrado e, portanto, se encontra atado ao Monte Cáucaso pelos seus intestinos para serem devorados por abutres, pois ele assegurou o Deus dentro de si mesmo e não depende mais do capricho ou do sabor, do capricho ou da vontade de deidades, sejam elas boas ou más. E essa é a grande diferença entre um místico religioso e um adepto do verdadeiro ocultismo. É que o místico religioso e o feiticeiro dependem sempre de forças externas. Não importa se elas sejam elevadas ou inferiores. Essa é a grande diferença. O místico que ainda está ali dentro da visão religiosa, Deus está lá fora, né? É sempre um poder externo. O feiticeiro egoísta, né? O feiticeiro inferior, também depende de forças externas, sejam elas forças positivas, negativas, inferiores ou superiores a ele. E a diferença para o adepto oculto é porque, mesmo que ele represente, ou seja, mesmo que ele oculte o conhecimento dele a respeito da sua própria chispa divina, num desses símbolos ou na figura de grandes personagens que são chamados de deuses e grandes mestres, ele sabe e ele cultiva sua própria natureza divina. É seu próprio Deus interno que é a fonte de sua sabedoria e de seu poder, e não qualquer força externa. Porque, bom, se você está acompanhando os estudos que a gente está fazendo aí, né? Cada ponto do universo é o centro do universo. Né? Então o centro da divindade que eu represento pode estar na natureza da minha mente, não pode estar na natureza da mente de um outro ser. Entende? Tentar explicar isso, não é a realização do outro ser, não é a minha realização, mas a minha realização é a realização da mesma natureza daquele outro ser, como de qualquer partícula da vida. Ou seja, o caminho para o centro é para dentro, nunca para fora, nem que esse fora seja maravilhoso. E isso não quer dizer que nós não devemos desrespeitar e não manter boas relações, não tem nada a ver com isso, né? Isso daí é uma outra questão. Mas essa dependência, essa desresponsabilização, né? Sempre jogando para fora, poderes externos, essa é uma grande diferença entre um verdadeiro adepto da sabedoria oculta, né? Da sabedoria ancestral, e um místico ou um feiticeiro. Ela diz assim, ó, sim, Kuthumi, que era
o pseudônimo, né, de um adepto. Kuthumi menciona Buda, mas não porque os irmãos o consideram sob a luz de Deus, ou mesmo um Deus, mas simplesmente porque ele é o patrono dos ocultistas tibetanos, o maior dos Illuminati e dos adeptos. E aqui ela está usando Illuminati no sentido de iluminado mesmo, né? E não... Tá vendo? Mais outra deturpação, né? Que é muito comum hoje em dia nos meios aí da conspiração, né? De uma sociedade secreta que controla a economia mundial. Então, o Buda foi foi o maior dos iluminados e adeptos, auto-iniciado pelo seu próprio espírito divino, ou eu divino, em todos os mistérios do universo invisível. Então, se os adeptos, né, e a gente pode ver isso entre os adeptos de qualquer lugar do mundo, né? Não são só os adeptos do Tibete, por parte da Ásia, que consideram o Siddhartha Gautama com esse respeito. Os adeptos da América do Sul consideram da mesma maneira. Porque ele não foi um instrutor para uma parte do mundo apenas, né? Ele foi um instrutor para a fraternidade inteira. Ele fez um trabalho externo, né, público, mas ele teve a vida oculta, né? E essa atividade iluminada percorreu o planeta inteiro. E muito mais, né? Porque, enfim, ele foi Buda dessa cadeia. Ele é o Buda dessa cadeia, então ele continua atuando por aí. E quando a gente considera o Buda sob essa luz, não só o Buda, mas outros grandes adeptos, é muito porque eles nos lembram o nosso destino, eles nos lembram nossa meta. A gente tira inspiração, não é adoração, e não é a ideia de que eles vão nos proteger e vão nos livrar, porque eles vão magicamente fazer nosso karma desaparecer. Não é essa ideia religiosa. É porque isso nos lembra da nossa meta, porque isso nos inspira a seguir na mesma direção. Ela fala assim: portanto, falar de imitar a vida de Cristo, ou de Buda, ou de Zoroastro, ou de qualquer homem na Terra, escolhido e aceito como sendo escolhido e aceito por qualquer nação especial como seu Deus e líder, é mostrar a si mesmo um sectarista, mesmo em cabalismo, aquela fração da ciência universal que é o ocultismo. Este último é pré-histórico e coevo com a inteligência. E aqui ela dá esse ponto que a gente bate muito nessa tecla, né? Quando a gente está falando de sabedoria ancestral ou sabedoria oculta, a gente está falando de um corpo de conhecimento apenas, um livro, um conjunto aqui de doutrinas e preceitos. Isso é coevo, ou seja, é ali intrínseco a inteligência. Onde a mente humana surge, ou seja, onde a mônada se individualizou e alcançou a autoconsciência, ali há essa sabedoria oculta. Porque ali o ser entrou no caminho que pode levá-lo a realizar autoconscientemente sua verdadeira natureza ou não. Ela diz então: o sol brilha para o pagão asiático tanto quanto para o cristão europeu. E para aquele primeiro ainda mais gloriosamente, eu fico muito feliz em dizer. Para concluir, é suficiente olhar para as frases, né, de mais de uma propriedade questionável e mais adequadas, como emanando da caneta de um jesuíta do que de um cabalista, que nos permite a suposição de que os irmãos são apenas um braço da velha, bem estabelecida firma do diabo e companhia, para nos sentirmos convencidos de que, além de algum abracadabra desenterrado de algum manuscrito bolorento de um cabalista cristão, JK não sabe de nada. É apenas para o profano não sofisticado ou um espiritualista muito inocente que suas sentenças bombásticas, todas tendo o sabor do anche io sono pittore, que elas podem produzir alguma sensação. Ela fala: verdadeiramente não há necessidade absolutamente de ir ao Tibete ou à Índia para encontrar algum conhecimento e poder que estão latentes em cada alma humana. Mas a aquisição do conhecimento mais elevado, do poder mais elevado,
requer não apenas muitos anos do mais severo estudo, iluminado por uma inteligência superior e uma audácia não curvada por qualquer perigo, mas também muitos anos de retiro em comparativa solidão e associação apenas com estudantes que perseguem o mesmo objeto. Numa localidade onde a própria natureza preserva como o neófito, uma quietude absoluta e inquebrável, se não silêncio, onde o ar está livre por centenas de milhares ao redor de toda influência mefítica, a atmosfera e o magnetismo humano absolutamente puros e nenhum sangue animal seja derramado. Em Londres, ou mesmo em qualquer vila do interior escondido da Inglaterra que tais condições podem ser encontradas, e aí aqui ela termina com a diferença do treinamento de um verdadeiro adepto. Tá, gente, eu nem vou falar muito, né? Mais do que eu já falei, porque eu quero que isso daqui, ó, fique como reflexão. Isso daqui é uma DR para trazer a gente um pouco mais de prudência, sabe? Um pouco menos de ingenuidade. Não é para trazer uma coisa de crítica, de julgamento, não. É para a gente ficar atento só. Para a gente não se perder, porque a gente espero que estejamos, né? Seguindo um caminho, né? Que leva a essa verdadeira sabedoria, né? Que a gente não se perca aí nas estradinhas que divergem desse caminho, que a gente pode... Porque tem sempre alguém parado numa beira dessa estrada, oferecendo aquilo ali como um atalho. Vem por aqui que é mais rápido. Sabe? E então, boa reflexão, né? Que a gente possa amadurecer esse discernimento.